O que significou o papado de Francisco para a Igreja Católica nesses tempos de modernidade, haja vista que estamos passando aí pelo sepultamento do Papa Francisco e ele deixou um legado extraordinário. Nós estamos aqui a primeiro contato da nossa paróquia com esse meio de comunicação depois do falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco. Francisco foi um presente de Deus para a nossa trajetória, para a nossa história nesse mundo pós-moderno, secularizado e relativista, que é o mar aonde a Igreja está inserida nestes tempos nossos. Então, há 12 anos atrás, Francisco foi eleito Papa e nesses 12 anos ele nos ajudou a voltar as nossas mentes, nossa conduta para o fundador da nossa Igreja, por assim dizer. Como assim? Diante da sua conduta humilde, Francisco, ele experimentou um papado dentro da humildade, da proximidade e abraçando aqueles que eram e são os descartáveis. A luta de Francisco, dentro da instituição católica, foi para tentar trazer o Evangelho de uma forma mais atual, renunciando a muitas coisas e mostrando que o bem material ele é importante, mas ele não é tudo. Então, quando ele escolheu o nome Francisco, ele nos ajudou a lembrar de São Francisco de Assis, que também teve ideais de viver o Evangelho de uma forma livre, leve, mas ao mesmo tempo radical. Radical não no sentido do fanatismo, mas na sua vivência autêntica com a palavra de Jesus e o seu exemplo. Então, nesses 12 anos, a Igreja viu um Papa muito próximo dos marginalizados. Nós estamos mergulhados, nesse contexto de mundo, na guerra entre Rússia e Ucrânia. Na guerra que assolou muitas famílias, destruiu muitos lares. E uma voz mundial, talvez a única, uma voz solitária, como a voz de João Batista, quando clamava no deserto, preparando os caminhos por onde mais tarde Jesus mesmo deveria passar, Francisco clamou, pediu, muitas vezes o fim da guerra da Ucrânia com a Rússia, falando diretamente aos governantes, pedindo o fim do desarmamento mundial, porque nós sabemos que hoje o mundo, com as grandes potências, investem mais na força bélica, isto é, na força das armas, do que na saúde, do que na educação, no combate à fome. Então a voz de Francisco ela ecoou ao longo desses 12 anos. Um tema muito forte no seu pontificado foi a questão dos imigrantes. Francisco é natural da Argentina, mas os pais dele são italianos, imigrantes. Então, ele tem isso na sua trajetória. O cuidado com aqueles que deixaram a sua pátria por algum motivo trágico. Ninguém deixa a sua casa, Rodrigo, por não ser um motivo de perseguição, um motivo ruim. Porque todos nós entendemos que a nossa casa é o nosso santuário. Você, depois que chega do trabalho ali, você descansa na sua casa. Então ninguém vai deixar o seu país quando tudo está bem. Então, durante esses 12 anos, Francisco também lembrou dos imigrantes. Hoje, na Praça São Pedro, lá em Roma, existe um monumento enorme, a pedido do Papa, feito para homenagear os imigrantes. Ele foi uma voz que nos lembrou essa realidade. O Brasil, ele tem uma capacidade de acolhimento muito grande. Eu conversava com alguém de Santa Catarina esses dias, e essa pessoa me dizia que lá na capital de Santa Catarina existe mais de 10 mil peruanos trabalhando. E o Peru está em crise, um dos países aqui da América Latina, e o Brasil, de braços abertos, acolhe essas pessoas. Então o Papa Francisco nos lembra da realidade do acolhimento. Outro tema de fundamental importância a nível mundial que o Papa trouxe para nós enquanto igreja
é o cuidado ecológico, o cuidado com a casa comum, que é o mundo, a criação. Deus fez tudo e viu que tudo era bom e entregou na responsabilidade do ser humano o cuidado. Então aqui estão alguns pontos, diante de tantos outros, que o Papa Francisco nos ajudou a viver. Dentro da instituição católica, esta instituição que tem mais de 1 bilhão de pessoas que acreditam na mesma fé no mundo inteiro, a Igreja é uma organização, como se diz o nome, muito organizada na sua hierarquia. Está presente no mundo inteiro. E nós, em comunhão com o nosso bispo e comunhão com o Papa, que é sinal, elemento de unidade, nós formamos esta igreja. Então, ele reformou a Cúria Romana. O que é isso? É o órgão administrativo dentro da cidade do Vaticano que governa a igreja. No início do seu pontificado, ele convocou alguns cardeais mais próximos para fazer esta reforma necessária. Francisco mexeu no que rege a igreja, que é o livro, o Código de Direito Canônico. Esse livro contém as leis eclesiásticas. Ele endureceu as penas com relação à realidade que assola e envergonha a nossa igreja, os escândalos. Né? Jesus disse, cuidado com os escândalos, é inevitável, mas Francisco foi um papa muito atento a corrigir os erros da igreja, porque é humana, mas ao mesmo tempo dentro da misericórdia, dentro da justiça. Então, se fôssemos resumir esses 12 anos de pontificado do Papa Francisco, nós poderíamos dizer que foi um papa atento às necessidades da igreja e atento também à situação de mundo no qual ele viveu esses 12 anos. Lembramos da guerra de Israel contra Gaza. Então, ainda hoje, crianças morrem naquela realidade. O Papa Francisco, todos os dias, Rodrigo, todos os dias ligava para a única paróquia católica em Gaza. Lá tem uma única paróquia em todo o território de Gaza. Ligava para o padre. Até mesmo agora internado, nos seus quase 40 dias internado, ele pediu o telefone para conversar com o padre, porque ele era o único alívio em meio aos tormentos da guerra para com aquele sacerdote que ali vive. Então, Francisco, um homem de unidade, um homem que criou pontes, um homem que levou a igreja, assim como João Paulo II, hoje santo, Bento XVI, cada qual com seu carisma, cada qual com seu modo de proceder. Assim foi o Papa Francisco, um Papa bom, um Papa do diálogo, um Papa das minorias, um Papa que olhou para realmente as necessidades de mundo do seu tempo.